Apenas escute com atenção. Eu sou um fã do Bob Charlton, ele é um cara que jogou bastante, jogou aqueles estádios. Mas e se houver algo que todos estão deixando escapar? Há algo muito mais profundo por trás dessa resposta do Hendrick. Talvez ele não tenha apenas lido sobre o Bob Charlton ou assistido a vídeos antigos. Talvez de alguma forma ele tenha sentido o que é viver a essência de quem Bob Charlton realmente foi. O Charlton não era apenas um meio-campista talentoso, ele era o coração da equipe que inspirou a Inglaterra a conquistar sua até então única Copa do Mundo. Um homem que, com precisão cirúrgica, marcou 249 gols em 758 jogos ao longo de sua ilustre carreira de 17 anos. Mas a história de Charlton não é apenas sobre troféus. 3 vezes campeão da Liga Inglesa, uma FA Cup, uma Copa Europeia e uma Copa do Mundo. É sobre algo maior. Ao mergulhar na história, Hendrick parece ter captado algo que muitos ignoraram. Charlton foi um homem que, após uma tragédia inimaginável, ajudou a reconstruir o Manchester United. Mesmo tendo conquistado os maiores títulos que o futebol poderia oferecer, ele encerrou sua carreira com um vazio no peito. Um sonho que ele jamais poderia realizar, nem que jogasse até os 80 anos. Agora, você também está prestes a embarcar nessa viagem no tempo. Vamos descobrir juntos o que deixou Bob Charlton incompleto e por que Hendrick o escolheu como um dos maiores de todos os tempos. Pronto para começar? Então vamos! I am very pleased that this country is acting as host for the final phases of the World Cup. I welcome all our visitors and feel sure that we shall be seeing some fine football. A Inglaterra inteira vibra, e nesse mesmo ano, a bola de ouro brilha nas mãos de Bob Charlton. A multidão aplaude, mas ele, sempre modesto, apenas sorri com um brilho sereno nos olhos. Mas o que estava passando na cabeça de Bob Charlton? Bob Charlton nasceu em 11 de outubro de 1937 em Northumberland, uma terra marcada por minas e trabalho duro. Ele poderia ter seguido os passos de seu pai, descendo as profundezas da terra todos os dias, mas seu destino estava nas alturas, em campos verdes, e essa paixão não veio de seu pai, e sim de sua mãe, Cissy Charlton era diferente das mulheres de sua época. Ela amava o futebol. Vinda da famosa família Milburn, o futebol corria em suas veias. O sobrinho de Cissy, Jack Milburn, era uma verdadeira lenda do Newcastle, um atacante temido por todos os seus adversários. E Bob, com esse exemplo dentro de casa, foi rapidamente tomado pelo amor pelo jogo. Ele cresceu idolatrando Milburn, sonhando em vestir a camisa preta e branca do Newcastle, imaginando-se nos mesmos campos onde seu ídolo brilhava. Mas mesmo sendo ela a primeira a incentivar Bob a jogar futebol, Cissy tinha outros sonhos para o seu filho. Ela o encorajava no jogo, se divertia com ele, mas secretamente esperava que ele seguisse um caminho diferente. No fundo, desejava que Bob se tornasse engenheiro elétrico, uma profissão que ela acreditaria garantir um futuro estável para o seu filho. No entanto, o destino de Bob Charlton não poderia ter sido evitado. A cada chute, a cada corrida no campo, ele se distanciava mais da ideia de seguir uma carreira convencional. Ele estava destinado a trilhar seu próprio caminho, inspirado pelos heróis de sua família e alimentando a paixão de sua mãe. Bob Charlton começou sua jornada com poucas expectativas por conta disso. Ele era apenas um garoto do interior, sem muita esperança do que o futebol pudesse levá-lo longe. Mas o destino, como sempre, guardava surpresas. Mal sabia ele que se tornaria um dos maiores jogadores de todos os tempos. Mas o caminho para a glória não foi simples. Ele precisou passar por desafios, se reinventar inúmeras vezes e superar barreiras que poucos poderiam imaginar. Desde os campos modestos de Northumberland até as maiores conquistas do futebol mundial, Bob sempre se manteve focado, impulsionado pelo amor ao jogo e vontade de vencer. E ele venceu, mais do que jamais poderia ter imaginado naqueles primeiros anos de incerteza. O primeiro contato de Bob Charlton com o futebol aconteceu de forma simples, mas marcante. Na escola Ashington, ele ganhou destaque em um torneio escolar. Além de se destacar no futebol, Bob era excelente nos estudos, sempre com boas notas e grande dedicação. No entanto, conforme seu amor pelo futebol crescia, sua atenção nas aulas começou a diminuir, a ponto de um dia seu professor lhe dizia algo que ele jamais esqueceria: é melhor você começar a se concentrar mais nas suas tarefas escolares do que no futebol, porque você não tem nenhum futuro nesse meio. Essa frase ecoou na mente do Bob, mas ao invés de
desanimá-lo, apenas aumentou a sua motivação. Ele sabia o que queria. Bob estava decidido a se tornar jogador profissional o mais rápido que ele podia, e acreditava que contava com a ajuda do seu tio, Jack Milburn, que estava jogando no Newcastle United. Para ele, seria o cenário perfeito, jogar em um time que torcia desde criança, seguir os passos de seu herói dentro de casa. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Em uma partida pelo time da escola, o East Northumberland Schoolboys contra o Hamburg, algo inesperado aconteceu. Entre os espectadores havia um pequeno rapaz, aparentemente insignificante à primeira vista. No entanto, ele estava ali com um propósito claro: encontrar novos talentos. E quando viu Bob em campo, ficou impressionado. O controle de bola do Bob era sublime, sua precisão nos chutes quase cirúrgica. Esse olheiro sabia que tinha encontrado algo especial. Poucos dias depois, Cissy, mãe de Bob, recebeu uma ligação que mudaria tudo. O olheiro ofereceu a Bob uma oportunidade de passar suas férias escolares em Manchester, jogando pelo clube. Bob mal podia acreditar. Ele estava eufórico. Manchester United era um clube super organizado, reconhecido pela excelência em desenvolver jovens talentos. Essa era a sua chance. Mas ele não estava sozinho em sua jornada. Durante sua fase de desenvolvimento, Bob teve a ajuda de grandes figuras do futebol inglês, incluindo Stanley Matthews, que lhe ensinou os segredos para desequilibrar defensores e utilizar os espaços do campo de maneira mais eficiente. Esses ensinamentos se tornaram parte do seu jogo, moldando-o como um grande meio-campista que viria a ser. Em 1956, aos 18 anos, o Sir Matt Busby, um visionário do futebol, via o Bob um talento bruto que precisava ser lapidado. Ele não hesitou em subir o jovem para o time principal do Manchester United, em um time conhecido como os Busby Babies. Para falar sobre os Busby Babies, precisamos voltar um pouco em 1988. O Manchester United estava sob a liderança de um visionário, James Gibson, o presidente do clube na época. Gibson tinha uma ideia inovadora que mudaria para sempre a história do clube. Ele criou o Manchester United Junior Athletic Club, uma iniciativa destinada a dar oportunidades a jovens talentosos, não apenas da Inglaterra, mas também de países vizinhos. A visão de Gibson era clara. Ao invés de gastar grandes somas em jogadores de outros clubes, ele queria construir um time sólido a partir de sua própria base, desenvolvendo talentos que não só sustentariam o clube, mas que poderiam no futuro ser vendidos a preços elevados, gerando recursos e mantendo o Manchester United competitivo por décadas. Então chegou 1945. Matt Busby assumiu o comando do Manchester United e imediatamente começou a reformular o time, deixando sua marca de maneira ousada e inovadora, ao apostar em um elenco composto por muitos jovens promissores e apenas alguns jogadores mais experientes. Busby acreditava no potencial da juventude e sua confiança nos jovens talentos, e isso começou a moldar o futuro do clube. Os responsáveis por recrutar e desenvolver esses jogadores eram Joe Armstrong e Jimmy Murphy. O trabalho deles foi tão eficaz que praticamente todos os jovens talentos que passaram por suas mãos foram promovidos ao time principal, formando um lendário grupo que ficou conhecido como Busby Babies. Esse grupo de jogadores jovens, rápidos e incrivelmente talentosos fez o Manchester United uma força quase imbatível no cenário do futebol inglês. A ideia de reunir grandes promessas do futebol em um único time gerou resultados positivos. Busby, por sua vez, adotou uma abordagem pragmática em termos de tática. Para ele, o importante era que os jogadores dominassem suas posições e cumprissem suas funções básicas. Se você era atacante, seu trabalho era marcar gols. Se você fosse meia, deveria criar jogadas e ajudar na marcação. E se fosse defensor, sua missão era proteger a meta a todo custo. Simples, mais eficaz. Essa simplicidade trouxe grande sucesso. O resultado dessa filosofia foi notável. O Manchester United conquistou o título inglês da temporada 1946-47 e 1947-48. Venceu o Blackpool por 4-2 na final, garantindo o título da FA Cup, e foi daí que surgiu o curioso nome Busby Babies. Um jornalista da época que observou o talento e juventude daquele time, ganhando títulos ainda por cima, acabou apelidando dessa forma, onde saiu em todos os jornais. Dessa forma, o apelido acabou pegando. Esse sucesso foi apenas o começo da era do Busby Babies, um time que estava destinado a conquistar a Europa. Foi em 1956 que Bob Shelton finalmente integrou ao time principal do Manchester United, e ele se encaixou como uma luva. No início de sua carreira, nos tempos de juvenil, Bob atuava como atacante, porém ao ingressar no profissional,
encontrou seu verdadeiro lugar em uma posição mais livre que lhe permitia buscar a bola no meio campo. Era uma liberdade que permitia explorar sua inteligência de jogo e habilidade técnica, algo comparável a jogadores modernos como Roberto Firmino, que recua para ajudar na criação. Mas claro, havia uma diferença crucial. Bob, com sua visão aguçada e sua precisão em finalizações, não só criava as jogadas, mas fazia muitos gols nessa função, se destacando como um dos principais artilheiros da equipe. Os Busby Babies, inspirados pelo domínio do Real Madrid na Europa, tinham um sonho claro: ser o primeiro time inglês a conquistar a Copa Europeia, o que era equivalente à Champions League hoje em dia. Cada vitória do Real Madrid reforçava essa ambição, e o grupo de jovens do Manchester United queria provar que eles também poderiam ser reis do continente. Isso se tornou uma verdadeira missão para eles, algo que se tornou como objetivo máximo. O ano de 1957 foi marcado por um Manchester United em plena ascensão. O time estava extremamente bem entrosado, confiante e demonstrando uma força avassaladora dentro de campo. Os Busby Babies encantavam com seu futebol e agora estavam disputando a Copa Europeia. Nas quartas de final enfrentaram o Estrela Vermelha. No jogo de ida em Old Trafford, o United saiu vitorioso por 2-1. Conquistando uma vantagem importante para o jogo de volta em Iugoslávia. Naquela segunda partida, Bob Charlton brilhou mais uma vez, marcando 2 gols cruciais. Apesar do jogo ter terminado em 3-3, o Manchester garantiu sua classificação para as semifinais. Logo após essa classificação histórica, a tragédia se abateu sobre o clube. No caminho de volta para a Inglaterra, o avião que transportava o time precisou reabastecer em Munique. O aeroporto, porém, estava coberto por uma espessa camada de neve, consequência de uma forte nevasca que assolava a região. 3 tentativas de decolagem foram feitas. Na terceira, o avião não conseguiu ganhar altitude suficiente e atravessou uma cerca e colidiu violentamente com uma casa. O desastre de Munique, como ficou conhecido, ceifou a vida de 23 pessoas, incluindo jogadores, jornalistas e membros da equipe técnica. Entre os sobreviventes estavam Bob Charlton e o treinador Matt Busby, que carregaram para sempre as cicatrizes daquele dia. Bob, que havia ajudado a levar o United às alturas com seu talento em campo, agora enfrentava a dor de ter perdido companheiros e amigos de maneira tão abrupta e trágica. Bob Charlton estava a 33 metros dos destroços do avião, ainda preso ao seu assento, em choque, mas milagrosamente vivo. Naquela cadeira ele percebeu que carregaria para sempre o trauma de ter sobrevivido a um desastre tão devastador. Logo após o acidente, ele foi levado rapidamente ao hospital na Alemanha. Quando acordou na manhã seguinte, ainda confuso e desorientado, um colega de quarto começou a ler em voz alta os relatos do acidente que já circulavam nos jornais. O que veio a seguir foi um golpe doloroso em sua alma. O colega começou a listar os nomes daqueles que haviam morrido. Cada nome era como uma facada cravada em seu coração. Nome a nome, a realidade do desastre se abatia sobre Bob. Físico intacto, mas mentalmente destruído. Bob se sentia como se estivesse preso em um pesadelo no qual não podia escapar. Era quase como se eu tivesse desencarnado, um participante silencioso e traumatizado de um sonho terrível no qual eu não conseguia agir e nem escapar. A pergunta que ecoava na sua mente era simples, porém devastadora. Por que eu? Quando finalmente voltou para a Inglaterra, Bob percebeu o quão sortudo foi por ter sobrevivido, mas a dor dessa sorte era amarga. Ele sabia que o sonho do Busby Babies de conquistar a Europa juntos jamais se realizaria. Mesmo assim, ele não perdeu a esperança. Eu acho que temos o melhor núcleo para a reconstrução, mas vai levar tempo. Na semifinal da Copa Europeia, o Manchester United, mesmo devastado pela tragédia, conseguiu vencer o primeiro jogo contra o Milan por 2-1. Mas na partida de volta, sem forças e com o time dizimado, perderam por 4-0. O sonho europeu ficou distante. Mas quando o United conseguiu finalmente se erguer, meu Deus do céu! Dessa forma, Bob Charlton, apesar de quebrado, não estava vencido. A motivação de ganhar a Copa Europeia seria para eles. No meio dessa tragédia toda, houve uma alegria. Bob Charlton foi convocado pela primeira vez para a seleção inglesa, em uma ocasião memorável. Um jogo contra a Escócia em Hampden Park, completamente lotado. A atmosfera era eletrizante e Charlton não decepcionou. A Inglaterra venceu por um impressionante 4-0. Com Charlton marcando um dos gols daquela partida, solidificando seu lugar na equipe nacional desde o início. Com a chegada de Bob Robson como treinador da seleção inglesa, Charlton teve sua posição ajustada, passando a atuar no meio campo. Robson, com sua liderança inspiradora,
plantou em Charlton um forte desejo: vencer a Copa do Mundo pela Inglaterra e acabar com a antiga piada de que o país que inventou o futebol jamais havia conquistado um título mundial. Era uma missão patriota. Em 1962, no Chile, Bob Charlton viveu sua primeira grande tentativa de conquistar o título mundial. Ele brilhou nas oitavas de final, marcando o gol contra a Argentina, mas a Inglaterra se viu diante de um desafio colossal: enfrentar o Brasil nas quartas de final. A seleção brasileira, repleta de lendas como Pelé, Garrincha, Zagallo, Djalma Santos, parecia intransponível. O sonho inglês era claro: se conseguisse superar o Brasil, a Copa do Mundo era deles. No entanto, o Brasil venceu por 3-1. E o sonho de Charlton teve que esperar. Após o término da campanha na Copa, Bob retornou ao Manchester United, que estava em meio de uma longa e dolorosa reconstrução. Anos de trabalho árduo culminaram na formação de uma equipe perfeita, e a equipe finalmente se consolidou como uma potência mundial. A lendária trindade de Denis Law, Bob Charlton e George Best revolucionou o futebol na década de 60, levando o Manchester United a novos patamares. Para entender a dimensão desse trio, imagine Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar jogando juntos, dadas as proporções. Tal era o impacto desse trio. Era como o George Best comentou uma vez: tínhamos tanta confiança em nossas habilidades que nunca pensávamos que íamos perder. Às vezes prevíamos que faríamos 2 ou 3 gols só para começar, e a maioria das vezes isso realmente acontecia. Aos 29 anos, no auge de sua carreira, Bob Charlton se tornou um grande protagonista da Inglaterra na Copa do Mundo de 1966. A caminhada começou na fase de grupos, onde a Inglaterra não sofreu nenhum gol. Empatou 0-0 com o Uruguai, mas venceu tanto a França quanto o México por 2-0. Com Charlton deixando sua marca contra o México. Nas quartas de final, enfrentaram a Argentina. Embora Charlton tivesse uma atuação mais discreta, o Hearst garantiu a vitória por 1-0 em um jogo tenso, marcado por constantes reclamações dos argentinos ao árbitro. Na semifinal, Bob Charlton mostrou todo o seu talento, marcando 2 gols na vitória por 2-1 sobre Portugal, em um duelo histórico contra o Eusébio, o artilheiro daquela Copa. Então chegou a final, e foi contra a poderosa Alemanha. Apesar de Charlton ter sido alvo de uma marcação especial de Beckenbauer, que era apenas um jovem prodígio, ele também limitou as ações do alemão, que também não conseguiu jogar bem. O jogo terminou empatado em 2-2 no tempo normal. Na prorrogação, um gol polêmico da Inglaterra, que parecia ter batido na trave e ficado sobre a linha, acabou sendo confirmado pelo bandeirinha. E o Hearst mais tarde fez mais um gol, completando seu hat-trick e selando a vitória por 4-2, garantindo a primeira e única até então Copa do Mundo da Inglaterra. Charlton se consagrou como campeão mundial e foi eleito o melhor jogador da Copa, consolidando seu nome entre os grandes do futebol mundial. E assim, voltamos ao momento em que Bob Charlton, em 1966 mesmo, alcançou o auge de sua carreira ao receber a cobiçada Bola de Ouro. Ele tinha conduzido seu país ao topo do mundo e agora era celebrado como o melhor jogador do planeta. Só que ele ainda tinha um torneio importante a vencer. 10 anos após a tragédia de Munique, em 1968, o clube que havia passado por uma dolorosa reconstrução finalmente encontrou o time ideal para desafiar os gigantes da Europa. Na semifinal enfrentaram nada mais nada menos que o poderoso Real Madrid, que já havia conquistado 6 Champions League àquela altura. No jogo de ida em Old Trafford, George Best brilhou com um golaço que garantiu a vitória por 1-0. No entanto, no jogo de volta, o Real Madrid mostrou sua força, e no final do primeiro tempo, o placar incrivelmente apontava por 3-1 para os merengues, sendo que o único gol feito pelo Manchester naquele primeiro tempo foi contra, e o clima no intervalo era sombrio. Todos esperavam que o Mark Busby ou o Bob Charlton levantasse o ânimo da equipe, mas ambos permaneceram em silêncio. Só que havia algo especial dentro daquele time, algo semelhante ao fatídico Busby Babies, uma sinergia inabalável. Quando voltaram para o segundo tempo, aquele espírito jovem, técnico e habilidoso surgiu em cada jogador. Parecia que os jogadores que faleceram na tragédia estavam lá para apoiá-los, a realizar o sonho que eles não podiam realizar, e isso os trouxe determinação em batalhar como verdadeiros guerreiros. Até que aos 73 minutos, o United conseguiu marcar o segundo gol, e subitamente perceberam que o Real Madrid não era invencível. Aos 78 minutos, Bill Foulkes marcou o terceiro gol, selando a classificação do United para a final contra o Benfica.
A final foi emocionante e dramática, especialmente pelo reencontro do Shelton com Eusébio. Shelton abriu o placar aos 53 minutos, e embora o United achasse que o jogo estava controlado, algo imprevisível aconteceu. O Benfica empatou aos 79 minutos com um gol de graça, e como se não bastasse, ficaria pior. Eusébio recebeu uma bola açucarada e saiu na cara do goleiro. E então, o goleiro Alex Stempnen fez uma defesa milagrosa. Seria a virada do Benfica e aquele sonho cairia por terra. Com isso, o jogo foi para a prorrogação. Na prorrogação, tudo mudou. O Benfica, que já sonhava em erguer a taça, foi sufocado por um Manchester United imparável, determinado a transformar uma década de reconstrução em glória eterna. Aos 93 minutos, George Best, o gênio do time, quebrou o equilíbrio na partida com um drible desconcertante, deixando o goleiro no chão antes de empurrar a bola para o fundo do gol. O estádio explodiu em um grito de euforia. Eles não paravam por aí. Apenas um minuto depois, aos 94, Brian Kidd, em seu aniversário de 19 anos, fez o gol que ampliou a vantagem, selando o destino do Benfica. O United estava em êxtase. O sonho que parecia inatingível agora se aproximava de forma esmagadora. Então, aos 99 minutos, Bobby Charlton, coração daquele time, selou a vitória com seu segundo gol na partida. A bola encontrou a rede e naquele instante décadas de luta, perdas e ressurgimento se materializavam em um triunfo. O Manchester United, devastado 10 anos antes pela tragédia de Munique, havia conquistado o maior troféu da Europa. Com a vitória por 4-1, eles se tornaram o primeiro clube inglês a erguer a taça da Copa Europeia, ou Champions League, como preferir. Ele havia finalmente ajudado a levar seu time ao topo da Europa, transformando dor em uma glória histórica. Bobby Charlton morreu aos 86 anos, deixando 3 filhos, Robert, Andrea e Suzanne. Agora, se você quer continuar sua jornada pelo mundo dos grandes ícones do futebol, clique aqui para assistir um vídeo sobre a lenda holandesa Ruud Gullit, o mestre da polivalência. Deixa um legado inigualável. Ou, se prefere algo mais brasileiro, conheça a história do Dadá Maravilha, um dos personagens mais carismáticos e surpreendentes do nosso futebol. Escolha sua próxima viagem no mundo da bola e te vejo daqui a pouco.